Olá, eu sou Francisca Santos, trabalhadora do Centro Espírita Passos de Luz, e estou aqui mais uma vez para realizarmos a reunião pública, que é um momento de levar o Evangelho de Jesus Cristo aos lares. Hoje nós iremos falar do capítulo 27, Pedi e obtereis. Eficácia da prece. Antes de iniciar a exposição, nós iremos ler uma mensagem. A mensagem, ela é em forma de poema e o título é Prece de Coração. A prece é um momento de comunhão, na qual se abre o coração, buscando o encontro com Deus em meio à imensidão. Em todos os caminhos percorridos, a prece auxilia de antemão, pois surge para o homem como uma luz no meio da escuridão. E em meio às dificuldades e os tormentos da jornada, a prece surge como um abrigo, um incentivo, um bálsamo que reluz, pois feita com fé, a todos na vida conduz. O poder da prece está no pensamento, não importa a palavra, o lugar ou o momento. O importante é a sinceridade, o fervor, um coração purificado, repleto de muito amor. A prece alivia, conforta e acalma, une a todos sem distinção, propõe a cura da alma, se com Deus no coração. Então, este poema é de minha autoria, no qual eu quis retratar a importância da prece. E iremos agora fazer a nossa prece inicial. Quem se sentir à vontade, pode fechar os olhos. Então, nesse momento, vamos agradecer a Deus por mais esta oportunidade de trabalho. Agradecer a espiritualidade amiga que nos acompanha, que nos auxilia sempre. Pedir a Deus que nos dê muita força, nos dê muita fé, coragem para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Que nós possamos colocar a prece em todos os momentos da nossa vida. Que nós possamos entender que a prece nos fortalece, nos ampara, nos guia, nos dá força para superar os nossos desafios. Que todos os lares que estejam ouvindo essa reunião pública sejam abençoados. Que Jesus nos guie, nos proteja, esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Então, nós vamos falar hoje da eficácia da prece, né? O que é prece? A prece ou oração é qualquer pensamento, palavra ou imagem dirigida a Deus. No Espiritismo, utiliza-se mais a palavra prece, né? Então, a prece, ela é um ato de comunhão, é um ato de encontro com Deus. Jesus, ele definiu as qualidades da prece. Para uma prece ser bem realizada, o que ela precisa ter? Então, Jesus deixou claro que quando orardes, não vos coloqueis em evidência, mas orai em segredo, né? Então, a prece, ela é um momento de reflexão, é um momento de entrega, é um momento de ligação com Deus. Não vos preocupeis em orar muito, né? Não importa a quantidade de palavras. O que importa é a sinceridade que estão nestas palavras. Antes de orar,
se tendes alguma coisa contra alguém, é necessário perdoar, porque a prece, ela poderá ser mais agradável a Deus se ela sair de um coração purificado. E Jesus diz também que quando orar, orai com humildade e não com orgulho. Então, essas qualidades da prece, elas foram definidas por Jesus, né? E se nós a seguirmos, elas terão uma maior eficácia. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis e vos será concedido. Essa frase está em Marcos, no livro de Marcos. Existem pessoas que contestam a eficácia da prece, que se baseiam no princípio de que se Deus sabe de tudo, se Ele conhece o pensamento, o sentimento de cada um, não é necessário expor as necessidades. Acrescentam ainda que as nossas súplicas não poderão mudar os desígnios de Deus. E o Evangelho ele nos diz que existem sim leis imutáveis, né? Leis que não podem ser modificadas, que Deus não vai modificar segundo o capricho de cada um. Mas daí acreditar que o homem está subordinado a todas as circunstâncias da vida, né? Então a distância aí é muito grande. Porque se fosse assim, o homem ele seria apenas um instrumento passivo, sem livre-arbítrio, sem poder de iniciativa. Só lhe restaria curvar a cabeça diante dos acontecimentos da vida. E se fosse assim, por que Deus deu ao homem a inteligência, a vontade, a sabedoria, se não fossem para serem utilizadas? Então, o homem tem sim o livre-arbítrio, né? Ele pode agir em todos os sentidos, os seus atos, eles têm consequências para si e para os outros. E Deus, ele pode concordar com certos pedidos, sem anular as leis, né, que não podem ser modificadas. Lembrando sempre que todo atendimento dos pedidos está subordinado à vontade divina. Também nós não podemos acreditar que tudo que for pedido na prece será atendido. Não é assim, né? Que é suficiente pedir para obter. Também não seria justo acusar a providência divina se ela não atende o pedido que lhe é feito. Por quê? Porque Deus sabe o que é melhor para todos nós. Então, se nós fizermos um pedido na prece e esse pedido não for atendido, nós não podemos acusar a providência divina, né? Porque Deus é conhecedor de tudo, Ele sabe o que cada um precisa passar, o que cada um precisa aprender. Nós podemos até citar o exemplo na criação dos filhos. Um pai que está preocupado com a educação, muitas vezes ele tem que dizer não para uma criança, porque ele sabe que o pedido dela, naquele momento, não é o melhor. Não vai fazê-la crescer, não vai fazê-la aprender. E o não, muitas vezes, ele é necessário. Ele serve como aprendizado, ele serve como crescimento moral. Então, nós temos que atentar para isso, que muitas vezes nós pedimos na prece e o pedido não é atendido.
Mas por quê? Porque não é o momento de ser atendido. Porque nós precisamos aprender algo, precisamos crescer, precisamos nos melhorar. E Deus sabe de tudo, sabe o que é melhor para todos nós. Então, o que Deus concede, na verdade, diante de um pedido na prece, é a confiança, é a coragem, é a resignação, a paciência. Então, o que Deus nos oferece são os meios para resistir, para ultrapassar as dificuldades, né? Os espíritos benfeitores também estarão conosco, nos auxiliando, né, no momento da prece, e eles estarão nos inspirando boas ideias, e essas ideias é que farão com que nós possamos sair dos desafios, das dificuldades que surgem na vida. Deus assiste os que ajudam a si mesmos, de acordo com estas palavras: ajuda-te e o céu te ajudará. Então, nós fazemos o pedido, Deus sabe o que é melhor para nós, né? Vai decidir se esse pedido vai ser aceito ou não. E nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que ter a ação, a atitude. Não é só pedir e ficar lá sentado esperando. Então, quando nós fazemos o pedido em uma prece, nos vem a inspiração, se devemos ir por aquele caminho ou para o outro. Então, quando vem a ideia, nós decidimos qual caminho seguir. E para seguir esse caminho, nós temos que nos levantar, nós temos que ter força, nós temos que ter coragem, nós temos que ter a ação, a atitude, o esforço de se erguer e seguir aquele caminho que nos foi inspirado. Então, a prece, ela é uma invocação. Através da prece, nós entramos em comunicação pelo pensamento com o ser a quem nos dirigimos. A prece, ela pode ter por finalidade um pedido, um agradecimento, uma glorificação. Nós podemos pedir por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos. As que são endereçadas a Deus, elas são também ouvidas pelos bons espíritos, né? Que irão ajudar aí na resolução das dificuldades. Aquela prece que é dirigida aos bons espíritos também serão levadas a Deus. Lembrando que toda vez que nós realizamos uma prece, nos dirigindo a outros, a outros seres que não a Deus, eles atuam sempre como intermediários, intercessores, porque nada pode ser feito sem a vontade divina. O Espiritismo, ele nos faz compreender a ação da prece, explicando como se processa a transmissão do pensamento, né? Seja quando um ser chamado atende a nosso apelo, seja quando o nosso pensamento chega até ele. Então, a prece, ela é transmitida através do pensamento. Mas como é que isso acontece? Para entender, nós precisamos imaginar que todos os seres existentes, encarnados, desencarnados, estão imersos, mergulhados em um fluido, que é chamado fluido universal. Esse fluido, ele ocupa todo o espaço e se estende ao infinito. Então, quando uma prece é feita,
esse pensamento ele vai percorrer esse fluido, assim como o ar é o veículo do som, né? Então esse pensamento ele vai percorrer esse fluido e vai chegar ao ser a quem a prece está se dirigindo. Assim, quando o pensamento é dirigido para um ser qualquer, sobre a terra ou no espaço, de encarnado a desencarnado ou de desencarnado para encarnado, se estabelece uma corrente fluídica, né? E essa corrente, ela transmite o pensamento, da mesma forma que o ar transmite o som. A energia dessa corrente, ela está relacionada diretamente ao pensamento e à vontade. Então é dessa forma que a prece, ela é ouvida pelos espíritos, é dessa forma que os espíritos se comunicam entre si. Também é dessa forma que os espíritos nos transmitem suas inspirações, né? É dessa forma que nós temos a ajuda aí dos espíritos benfeitores, que eles nos transmitem seus pensamentos, nos ajudam com as ideias. Também dessa forma que acontece o processo da obsessão, né? Quando um espírito que está em sofrimento, que não está muito bem, ele pode se comunicar aí com o ser encarnado e também lhe transmitir sentimentos ruins. Então, toda essa explicação aqui, ela visa esclarecer como ocorre o processo da prece, né? Mostrando que ela pode ter uma ação direta e eficaz, mas lembrando sempre que a prece está subordinada à vontade de Deus, que é o juiz supremo em todas as coisas, e é o único que pode tornar sua ação eficaz. Então, pela prece, o homem atrai o concurso dos bons espíritos, né? Os bons espíritos, eles vêm nos sugerir boas ideias, vêm nos inspirar bons pensamentos, bons sentimentos, e dessa forma o homem ele vai adquirir força moral para sair das dificuldades, né? E também vai ter mais capacidade de retornar ao caminho correto, se ele tiver se afastado. Então, a prece, ela nos ajuda em todas as situações. No Evangelho, ele até cita aqui um exemplo. Um homem vê a sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e até o fim da sua vida arrasta uma existência de sofrimentos. Tem ele o direito de se lastimar por não obter sua cura? Então esse homem, ele passou a vida cometendo excessos, né? O que é bastante comum. A pessoa sabe que tem algo que não lhe faz bem, uma determinada comida, e mesmo assim ela continua fazendo uso daquela alimentação. Os vícios, né, que não fazem bem, mas as pessoas continuam utilizando. Então, esse homem teve uma vida cheia de excessos. E depois teve como consequência o sofrimento. Esse homem, ele tem o direito de se lastimar por não obter sua cura? O Evangelho diz que não, porque ele poderia ter encontrado na prece as forças para resistir às tentações. Então, nós temos que colocar a prece no nosso dia a dia. A partir do momento que você acorda, você já deve fazer a prece, né? Prece de agradecimento por mais um dia de vida, pedir a Deus que Ele dê força, que aquele dia seja um dia feliz,
um dia em que você possa ter paz, possa ter tranquilidade, que possa resistir às tentações. Então a prece, ela nos direciona, ela nos auxilia em todos os momentos da nossa vida. Nós é que temos que compreender isso, temos que compreender a importância de utilizar a prece. O Evangelho nos traz também a seguinte discussão: se dividirmos os males da vida em duas partes, uma com os males que o homem não pode evitar e uma com os males que ele pode evitar, né? Porque esses males que o homem pode evitar é devido mais à sua falta de cuidado, aos excessos que comete na vida. Então nós vamos perceber que a maior parte é dos males que o homem pode evitar, porque o homem, ele é o responsável pela maior parte das suas aflições. Se ele agisse com mais prudência, com mais sabedoria, ele se pouparia de muitas coisas, de muitos sofrimentos. E essas misérias também que o homem passa é o resultado do nosso desrespeito às leis de Deus, né? Que se nós observássemos de forma mais rigorosa, nós seríamos mais felizes. Então nós podemos aí citar alguns exemplos, que se nós não ultrapassássemos o limite das nossas necessidades, nós nos pouparíamos de muitas dificuldades. Por exemplo, se nós nos livrássemos de muitos excessos, como uma má alimentação, o vício, que eu já mencionei, nós nos livraríamos de muitas doenças. Se nós puséssemos limite às nossas ambições, nós não sofreríamos temendo a ruína. Se nós praticássemos a caridade, principalmente a caridade moral, nós não iríamos falar dos outros, né? Não seríamos tão invejosos e evitaríamos muitas discussões. Ou seja, se nós não fizéssemos mal a ninguém também, nós não teríamos que nos preocupar com a vingança. Então nós vimos aí vários exemplos, né, em que o homem ele passa a causar dificuldades para ele mesmo, né, a causar vários conflitos. Então na vida nós temos que procurar agir com mais cuidado, evitar os excessos, ter mais tranquilidade, ter mais sabedoria nas nossas ações. Então, digamos que o homem nada possa fazer sobre aqueles males, né, que não podem ser modificados, mas que ele pode fazer sobre esses males causados por ele mesmo. Então, se ele pode fazer sobre esses males que ele mesmo causa, já seria muita coisa, né? E o poder da prece, ela está aí. A prece, ela busca a inspiração dos bons espíritos, né? Também pedir-lhe forças para resistir aos maus pensamentos, aos maus sentimentos, que muitas vezes um mau pensamento, um mau sentimento, ele nos leva a causar a nossa própria ruína. Então, os bons espíritos, eles nos afastam dos pensamentos que pode causar o mal, né? Os bons espíritos, eles não impedem os decretos de Deus, não suspendem o curso das leis da natureza, né? Eles nos ajudam a ter mais cuidado, a não infringir essas leis,
dirigindo o nosso livre-arbítrio. Só que fazem de uma maneira que nós não percebamos, né? Para não subjugar a nossa vontade. Porque o homem, ele se encontra na posição daquele que solicita bons conselhos, mas é ele que vai decidir se pratica ou não, né? Deus, ele quer que seja assim, que é para o homem ter a responsabilidade dos seus atos, ter o mérito da escolha entre o bem e o mal. Então, quando nós realizamos uma prece, que nos dirigimos a Deus, nós vamos ter a resposta, né? Que vem através de um pensamento, através de uma ideia. Mas nós que decidimos se nós vamos seguir aquele pensamento ou não. Porque nós temos o nosso livre arbítrio, né? Os bons pensamentos, eles nos ajudam a dirigir o nosso livre arbítrio. Mas ele continua sendo nosso. Nós temos esse poder de escolha, né? Porque Deus quer assim, para que o homem tenha a responsabilidade pelos seus atos. Então, quando o homem realiza uma prece, bons pensamentos serão inspirados, mas ele sempre tem a responsabilidade de seguir ou não, né? De realizar aquela ação ou não. E ele tem aí a decisão de escolher entre o bem e o mal. Então, o Espiritismo, ele vem provar a ação da prece pelas relações que existem entre o mundo corporal e o mundo espiritual. A prece, ela é recomendada por todos os espíritos. Renunciar à prece é desconhecer a bondade de Deus. Renunciar à prece é rejeitar a assistência que Deus nos proporciona, né, a nós e aos outros. Então, quando você não tem o hábito da prece, você está deixando de ter uma assistência que lhe será muito útil, que será muito importante na sua vida. A partir do momento que você sabe da importância da prece, que é o que nós estamos colocando aqui nessa reunião pública, você pode modificar bastante suas ações. Porque se tudo que você for fazer, você fizer uma prece antes, né, você terá a inspiração, terá boas ideias que irão dirigir melhor a sua vida, lhe direcionar melhor os caminhos, fazendo com que você evite sofrimentos, evite muitas dificuldades. Então, atendendo ao pedido que lhe é dirigido, Deus muitas vezes tem em vista recompensar a intenção, o devotamento, a fé daquele que ora. Então, aquela pessoa que ora com mais confiança, que ora com fé, que é um homem de bem, né, que tem uma força moral, a prece dela tem maiores chances de ser atendida, é mais agradável a Deus. Porque aquele que ora só com os lábios, né, que não realiza uma prece de coração, muitas vezes uma pessoa orgulhosa, que acredita em si mesma, acredita que ela pode resolver seus próprios problemas sem a ajuda de ninguém. Essa prece de um orgulhoso, ela tem menores chances, né, de ser atendida, porque ela não será agradável a Deus. E o homem que não se considera bom o bastante
para realizar uma prece que será benéfica, ele não deve deixar de orar por ele e também por outra pessoa, porque o pensamento aí de que ele tem uma certa inferioridade já é uma prova de humildade e já é também agradável a Deus. Nós podemos observar no nosso dia a dia que tem pessoas que confiam mais em outras do que em si mesmo, né? Pessoas às vezes estão com alguém doente na família, aí vai lá naquele outro que acha que tem mais fé, que tem uma fortaleza moral, né? Digamos assim, aí ele vai e pede: olha, você pode orar pela pessoa que está doente, porque ele acredita que a prece dessa outra pessoa, devido a ela ter mais fé, devido ao comportamento moral dela, terá mais eficácia. E muitas vezes isso acontece realmente. Então, o poder da prece está no pensamento. Não provém das palavras, nem do lugar, nem do momento em que é realizada. Pode-se orar em qualquer lugar, pode-se orar sozinho ou junto com outras pessoas. A influência do lugar ou do tempo tem uma relação com a questão do recolhimento, né? Que é muito melhor, aliás, é melhor fazer uma prece em um local que você se sinta confortável, que você possa ter um recolhimento, possa ter um íntimo, né? Aí para conversar com Deus. E a prece, segundo diz aqui no Evangelho, a prece em comum, quando estão várias pessoas orando, ela é uma prece que pode ser mais poderosa. Porque se todas as pessoas que estão orando ali estão com o mesmo pensamento, com o mesmo objetivo, com a mesma fé, ela será mais agradável a Deus e terá a sua ação mais eficaz. Então, essa é a explanação sobre a prece que nós falamos. Vimos aí a importância da prece, né? Ela deve ser utilizada no nosso dia a dia, em todos os momentos da nossa vida, a partir do momento que você levanta, quando você vai sair para o trabalho, quando você vai realizar qualquer atividade, quando vai realizar um projeto, à noite, quando você chega em casa, uma prece de agradecimento pelo dia que passou. Quando você vai dormir, agradecer pela vida, pela saúde da família. Então, em todos os momentos do nosso dia a dia, nós podemos fazer uso da prece, que ela nos auxilia, ela nos fortifica, ela nos acalma, ela nos dá uma segurança maior para enfrentar as dores, os sofrimentos e as dificuldades do nosso dia a dia. Então, neste momento, nós iremos fazer a nossa prece final. Quem se sentir à vontade, pode fechar os olhos. Então, nesse momento, vamos agradecer a Deus por mais uma oportunidade de trabalho. Agradecer a espiritualidade amiga que nos auxilia, que nos inspira sempre. Pedir a Deus que nós possamos continuar a nossa jornada com muita fé, com muita luz, com muita paciência, segurança, com força para superar os desafios do nosso cotidiano. E conforme foi falado na palestra, que nós possamos fazer uso da prece em todos os momentos
da nossa vida, porque nós vimos que a prece fortifica, que a prece ampara, que a prece consola. E a prece é um momento de comunhão com Deus, é um momento de você se revelar para Deus, de você buscar o seu íntimo e ter aquela comunhão com a força divina. Então, que todos os lares sejam abençoados, que todas as pessoas que estejam ouvindo a palestra possam colocar a prece na sua rotina diária. Que Jesus nos abençoe, nos guie, nos proteja, hoje e sempre. Que assim seja. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus.
Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus.